Olá, boa noite. Está começando mais um Pod Pink. Seja muito bem-vindo. Como é que você passou essa semana, viu? Passou tudo bem? Olha, prazer estar recebendo vocês mais uma vez. E hoje eu estou com convidadas totalmente diferentes. A minha mesa tá recheada de gente hoje, viu? Tá cheio de gente pra gente falar sobre um assunto maravilhoso, que é o agro, que é o que movimenta o nosso estado, a nossa economia aqui no Mato Grosso. Nós já conhecemos como o estado do agro Mato Grosso. Mas e aí, a mulherada nesse meio do agro? Vamos descobrir agora, vamos conhecer comigo o grupo Agroligadas. É um grupo nacional e agora a gente vai saber o que que é esse grupo, como nasceu, quem são as mulheres por trás disso e qual foi a intenção desde o princípio da criação desse grupo. Você já ouviu falar sobre o Agroligadas? Com certeza você já ouviu essa palavra, já viu em algum lugar, mas hoje aqui no Pod Pink você vai entender o que que é, como nasceu e como que você pode participar desse movimento também. Vamos receber comigo aqui as diretoras do núcleo, né? Aqui de. Nós temos Campo Verde, Carol. Vivian Carolina, Carol, prazer, sou diretora nacional. Depois a gente explica lá como que funciona o nosso movimento. Nós vamos saber tudinho aí como é que funciona. Tem diretoras aqui, tem até gente de Sonora. Se Isso. apresenta pra gente, amiga. Meu nome é Tatiane, sou diretora de projetos do Nacional e também coordenadora do Núcleo de Sonora, Mato Grosso do Sul. Ó, Mato Grosso do Sul e agora? Boa noite, eu sou a Hebe, eu sou advogada, moro em Cuiabá e sou diretora de núcleos do Movimento Agroligadas. Então, é espalhado realmente pelo Brasil todo esse movimento. Mas agora eu quero que vocês contem pra gente como que nasceu. Qual foi o projeto, quem que iniciou, quem que teve essa ideia, o porquê que teve essa ideia de criar esse movimento. O movimento nasceu lá em 2018, com a nossa idealizadora, que é a nossa presidente, Jenny Schenkel. Pode puxar um pouquinho mais o microfone, amiga. Isso. Um pouquinho mais. Porta. Nasceu de uma dor que aconteceu com ela, com a filha dela na escola, através do material escolar, porque até hoje, a gente até tem um outro grupo, um movimento de mulheres também, que fala sobre o material escolar. E naquela época, esse material escolar vinha falando sobre a produção de laranja, em que as pessoas, os proprietários rurais, eles utilizavam de trabalho escravo para que essas produções de laranja fossem produzidas e tal. E aí a filha dela chegou em casa e falou: mãe, mas lá na fazenda não é assim, né? Não tem escravo. E ela falou: aquilo ali acendeu uma luz. Ela falou: não, isso não pode acontecer, né? Não pode, a gente precisa levar essa informação correta para fora. E aí, em 2018, ela veio mudar para Cuiabá, que ela é de Campo Verde, junto com o esposo dela. E aí ele assumiu uma instituição como presidente. E ali, naquela época, estava tendo a PL dos defensivos agrícolas também, que estava sendo julgada. E aí ela ali, naquele movimento todo, ela falou assim, eu vou convidar as mulheres, inclusive, para ver sobre isso, para a gente falar sobre isso. Foi aí que ela começou, ela fez um café da tarde com algumas mulheres de produtores rurais para levar essa informação do PL. E concomitante com isso, ela foi buscando informação para eles resolverem e fazer uma apresentação na escola da filha. Aí passou 2019, foi a segunda reunião das Agroligadas, já foi dentro de uma instituição, quando daí juntou, eu acho que devia ter umas 30 e poucas, 40 mulheres lá. E ali a Jenny chegou e falou: eu preciso de mulheres que me ajudem e nós precisamos montar um grupo. Na época era uma comissão. A gente ia montar uma comissão para quê? Para levar essas informações nas escolas, para buscar. Eu preciso saber sobre o soja. A gente ia montar uma comissão para buscar sobre isso. E eu era uma das que estava lá no dia dessa reunião. Aí uma levantou mão, outra levantou a mão, enfim, nós saímos com 13 mulheres dali, como uma comissão mesmo. Nasceu, então, assim, de um projeto, assim, sem a pretensão de ser tão grande como é, mas a dor de uma mãe, de ver ali o meu filho aprendeu isso aqui, é isso que ele vai acreditar? Não, a gente não pode, a gente tem que ensinar o que realmente isso acontece, mas não é só isso. Existe o lado certo, o correto, que é o que nós fazemos. Isso é muito interessante. Exatamente. É o lado da dor da mãe e a dor de quem trabalhava no campo e via que não era isso que acontecia, né? E não pode, se os nossos filhos levarem
sabem o que acontece lá dentro, a cabecinha deles quando são pequenos. Sim, ali tá Confusão aprendendo. que fica ali É, dentro. porque o que que a criança pensou? Pera, o meu pai é produtor, né? E se o meu pai é produtor, ele tá. Meu pai é produtor e aí tá acontecendo alguma coisa errada aqui, né? Será que meu pai também faz isso? Então a criança já ficou ali se perguntando e se questionando. Será que meu pai também usa desse tipo de trabalho? E muito interessante a dor dessa mãe, ela analisar isso e falar: opa, alguém precisa mostrar o que que é o certo, que não é isso Como aqui, como que funciona. funciona na prática. Exatamente. E aí, a partir dali, nós juntamos as 13. Então, nós começamos a fazer reuniões para ver o que que a gente ia fazer, como é que a gente ia apresentar e tal. Aí surgiu a necessidade de a gente fazer isso de uma outra forma. Nós precisávamos nos organizar. E aí, nós contratamos uma empresa para fazer essa assessoria, essa consultoria para nós. De missão, valores, nome, como é que a gente ia fazer? A Geni já tinha o nome de Agroligadas. Aham. Mas o que que a gente ia fazer? Como que ia ser? Fazer logo, fazer tudo. E aí nós fomos bater de porta em porta nas instituições com a nossa carinha linda. E Olha, ir nós precisamos atrás, de né, dessa ajuda. credibilidade, né? Porque um É, projeto, quando ele tá iniciando, as pessoas às vezes olham e falam: ah, isso aqui vai dar em nada, não, isso aqui é só fogo de palha. Porque realmente as pessoas tendem a pensar isso: ah, vão começar agora, 2, 3 meses e vão desistir. Então, é você criar essa credibilidade, você apresentar aquele projeto e as pessoas falarem: não, vou apostar nisso e aqui. não foi fácil, porque assim, não era barato fazer essa assessoria. Ou a gente tirava do nosso bolso, que éramos em 13, ou a gente buscava as instituições. E como assim, cada uma tinha um vínculo com uma instituição, nós fomos pedir, mostrar o projeto e falar o que a gente queria realmente. E aí nós fomos, conseguimos o dinheiro. E fizemos durante 1 ano essa assessoria. E aí, aí criou Agroligadas, movimento de mulheres ligadas ao agronegócio, agroligadas, eh, visão, valores, missão, a logo, o porquê que a nossa logo é aquela florzinha, por que que ela tem 5 pétalas, por que que é uma de cada cor. Então, assim, nós passamos 1 ano estudando e fazendo isso. E você tá nesse projeto desde o início. Eu tô desde o início. E você, como advogada, como que. Porque assim, às vezes fala: ah, é um movimento do agro. Aí acha que é só quem agro. tem fazenda, quem é realmente do agro. E você, como advogado, como que você caiu no meio desse projeto aí? Eu caí porque eu caí porque na época eu era casada com um executivo de uma dessas instituições. Uhum. E ele sempre trabalhou no meio do agro, e eu venho lá do Rio Grande do Sul também, minha avó tinha propriedade rural lá, meus irmãos são agrônomos, então assim, minha vida era falar de boi, de Já agro, de era soja e voltado aquilo ali. ali para isso. Mas assim, eu mesma, eu trabalhava em outra área. Eu trabalhava no previdenciário rural, mas eu já era do Já é. rural. Já era do rural. E aí, então, quando chamaram, foi dentro dessa instituição que ele trabalhava, essa segunda reunião. E aí eu fui. Aí eu falei que vou fazer. E a partir dali, eu fui, inclusive, mudando o meu nicho, literalmente. Eu escutava uma falar de soja, outra falar de milho. Eu falei, gente, eu preciso saber mais disso. Porque, embora eu não soubesse muito, eu sempre fui muito curiosa. Uhum. Se eu não sei, eu vou Vai aprender. aprender. Né? Eu sempre fui assim. E aí eu fui buscando. Hoje acabei me especializando em direito do agronegócio. Hoje eu estou terminando minha especialização em pós-ambiental também. Então a gente está sempre. Eu entrei, daí hoje eu sou literalmente o agro fora da porteira. Olha que legal, né? Eu só acrescentando o que a Hebe falou, né? Você vê como que de um grupo de mulheres que se reuniram, realmente nasce um propósito, né? Um porquê estar dentro do movimento, né? E a necessidade que nasce do coração dessas mulheres de comunicar e levar para a cidade, de educar o agro que a gente vive, né? Porque essa informação chega de uma forma íntegra e real do que a gente vive dentro do campo, seja antes ou dentro ou pós-porteira, porque existe essa diversidade de atuação dentro do agronegócio. E dessa dor da Geni, a gente comunicou se o movimento Agroligadas é um movimento de mulheres que é uma ponte entre o campo e a cidade, e que ele vai educar e comunicar o agro que cada uma vive,
com essa integridade e de raiz mesmo, né? Eu vivo, então eu falo do que eu vivo. Carol, você é agrônoma. Como é que você entrou e conheceu o grupo Agroligadas? Aí foi legal. A Geni, eu conheci ela como vizinha da cidade, esposa do colega, né, agrônomo também, o Aham. Alexandre. E aí ela me ligou, eu estou com esse projeto querendo juntar mulheres esposas de agricultores, você tem o contato, estou com esse projeto e quero esse contato com essas mulheres, você gostaria de participar? Eu disse, opa, aí ligou uma luz, porque assim, como profissional liberar você sozinha falando daquilo que você vive, é, eu era sozinha falando do que eu vivia, não tinha aquele impacto, né? E aí eu falei, peraí, é legal, porque as mulheres ainda não estão de forma ativa com a voz presente na sociedade, porque o agro sempre foi considerado um Masculino, né? ambiente Ambiente masculino. masculino, né? Não é que a gente não estava presente, a gente estava sempre presente, mas às vezes a Nos mulher bastidores, de né? uma forma, às vezes, até mais silenciosa, Aham. sabe? Não dando voz ativa ao que faz. E aí comecei a participar, né? A participar, a ir nos eventos que a diretoria, na época, organizava, né? Como a Hebe contou, ela está desde o início. E desde 2018 eu comecei a acompanhar esses projetos que elas foram fazendo. E aí também você vai sentindo o ambiente, conhecendo, entrando em contato com essa diversidade de mulheres, a riqueza que cada uma trazia, as histórias. E aí eu fui me conectando, e aí você entra, mergulha, porque diz, esse aqui é um ambiente que realmente me faz sentido com o que eu desejo, e comecei essa minha estrada dentro das agroligadas, de participante, virei coordenadora do núcleo de Campo Verde, e agora estou como diretora, né? Então é uma trajetória, uma jornada que você vai construindo dentro daquilo que você acredita. E nasceu, então, ali em Campo Verde, Cuiabá, né? Digamos assim, Foi. nascido aqui no Mato Grosso. Agora, como que cai no Mato Grosso do Sul, minha irmã? Vamos contar agora essa trajetória. Eu acredito que o movimento e a dor das mulheres, né? Elas se expande E se vai pra- conectaram, se né? conectam, né? Não importa onde você esteja, não importa a dor que você sente. Mulher, quando ela conhece a outra, a dor da outra, ela fala, peraí, eu tô precisando disso também. Em 2023, eu conversei com a Geni, eu fui no tour das agroligadas, antes de ser uma agroligada, que existia um tour, né? Você já ouviu falar? Como é que foi? Descobriu na internet? Isso, Como que descobri. foi Eu essa... sou terapeuta ocupacional, não tem nada a ver com agro, era terapeuta ocupacional, especialista em neurologia, né, com pacientes com deficiência, doenças atípicas e tudo mais. Só que eu casei com um marido que é produtor rural, engenheiro agrônomo, então eu tinha que saber a riqueza disso, Uhum. né? Então, em 2023, eu fui nesse tour, já era mãe, né? E também tinha um material didático que falava algumas inverdades, então a gente fica preocupada com isso. O seu filho chegar na sua casa e falar, mãe, meu pai tá matando, como assim? Você fala, meu Deus, não, meu filho, não é assim. Não é assim. Seu pai não faz isso. Então, você tem que procurar. Então, você sozinha, você não faz nada. Então, participei desse tour, conheci várias mulheres, eram 50 mulheres, uma falando de uma dor, outra de outra. Eu falei, não, eu vou fazer parte disso. E no Mato Grosso do Sul, ia abrir 2 núcleos no mesmo ano, Sonora e Costa Rica. Um dia 5 de junho e o nosso dia 23 de junho. Então, conectou naquele tour duas pessoas que tiveram a mesma dor, que foi a Andressa Beata e eu, Tatiane, e a gente abriu esses 2 núcleos no Mato Grosso do Sul. Aí, desde então, desde 2023, então você está no grupo Agroligadas. Isso. E nós vamos falar hoje sobre a questão do agro sustentável e como ele impulsiona, além do campo, ele impulsiona também a cidade. Porque às vezes a pessoa pensa no agro, mas foca ali só na fazenda, mas e aí? Quais são os impactos desse agronegócio para as cidades? Porque hoje nós vemos que o nosso estado ele é um estado muito desenvolvido e é o estado do agro. Só que nós precisamos levar essa visão que vocês que estão dentro desse projeto têm uma visão mais ampla para quem está fora. Sim. Uhum.
Então, eu quero saber de vocês. Nós, aqui no Office, estamos falando sobre sustentabilidade. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente já não pensa no sentido da palavra. Vou até pedir para você, Carol, explicar para a gente, da mesma forma que você explicou aqui, para as pessoas entenderem essa questão da sustentabilidade. O que que é a sustentabilidade? Então, é para você ver, né? De tanto estarmos mulheres juntas, estar em diversas áreas, a gente realmente foi entendendo que a palavra sustentabilidade ela não só abrange as práticas de preservação e cuidado com o meio ambiente, né? Então, a gente foi entendendo que a sustentabilidade ela é algo mais profundo que vem desde a gestão, né? Desde o ciclo produtivo, a gestão, envolve todo o pós, a comercialização, e assim também envolve as práticas que você vai realizar dentro da empresa, do agronegócio, como dentro do agronegócio, não como que eu te digo, não só olhando para as práticas de conservação do meio ambiente, você começa a entender que você tem que ter práticas sociais dentro, práticas de recursos humanos, cuidados com recursos humanos, tudo isso integrando de uma forma que sustente o negócio durante os anos para as futuras gerações usufruir disso, né? Então, a sustentabilidade é isso, é você estar trabalhando como um todo, o social, a tecnologia, o meio ambiente, a inovação para a sucessão, né? A sucessão da fazenda dos empresários para quê? Para você garantir a produção de alimentos e um futuro próspero para toda a comunidade, tanto para a cidade como também para os que estão envolvidos dentro do campo. E como que o projeto Agroligadas coloca isso em prática? Através dos nossos projetos, né? Então, a gente comunica o agro que a gente vive através dos nossos projetos. E esses projetos nós mesmas fomos idealizando e construindo eles dentro de todas essas reuniões, né? A gente estruturou 4 projetos que são nossos pilares de comunicar e educar o agro, né? Eu cito aqui os 4, é o Dia de Campo, né? É um projeto onde a gente convida a comunidade que não está envolvida dentro do agro e leva numa fazenda para conhecer essa cultura, vamos dizer, o algodão, ou a pecuária, ou a soja. Então, eles têm um dia vivendo lá dentro o que é produzir soja, algodão ou milho. Eles visitam, estão lá na fazenda, assim como também se tiver a cadeia sequente da industrialização e beneficiamento do produto, eles também estão em uma imersão. Então, eles já saem com uma visão, peraí, não é o que se fala lá fora, é o que eu vi aqui que não é assim, né? Também temos outro projeto que é o Circuito Agroligadas, é um projeto que acho que é nosso xodó, né, menina? É o nosso xodó. É nosso xodó, porque a gente trabalha, o nosso público-alvo são os alunos, as instituições de ensino, os professores, e a gente mostra também para eles de uma forma mais lúdica, através de ferramentas que nós mesmas construímos, né? Quebra-cabeças da soja, do milho, da pecuária, e mostra quais são os sobreprodutos que são retirados da matéria-prima que vem do agro. É outro projeto. É o xodó por quê? A Porque gente- ele vai atender diretamente a dor que criou o projeto. Exato. Então, assim, Exatamente. nasceu dessa dor aqui, então agora. E vocês fazem isso em várias escolas? Como é que funciona esse projeto? E ele, eu acho assim que é incrível porque ele liga, né? A gente, onde a gente queria ir. Quando nós começamos, lá voltando um pouquinho, nós temos 2 vertentes que nós escolhemos lá atrás. Fazer comunicação e educação. A educação é essa parte das escolas, né? E a gente consegue, através desse projeto, a gente atinge o nosso propósito. Literalmente, a nossa visão, a nossa missão, ela é resolutiva ali. Quando você vai para a escola, quando você mostra o agro verdadeiramente para as crianças, os subprodutos. Quando leva o quebra-cabeça do boi, por exemplo, que ele tem 3 camadas e você vai tirando. O que você faz com a pele? O que você faz com isso? É tanta coisa que nós mesmos descobrimos que é feito de um boi. Então, assim, a gente acaba
resolvendo, realmente passando para o que a gente queria, que é comunicar o agro para fora do agro. Porque comunicar o agro dentro do agro É fácil. é É fácil. muito fácil, né? São pessoas que já estão ali naquele mesmo meio. Já está naquele meio. O nosso negócio é comunicar o agro para fora do agro. E essas crianças são isso para nós. Porque a criança, ela vai chegar em casa e ela vai contar para o pai, ela vai contar para o vizinho, ela vai contar para o E amigo. ela nunca vai esquecer aquilo Não. ali. Ela vai Não, crescer, não vai. porque é fase de formação. Então, você pega crianças na fase de formação e ali você já forma aquele conhecimento. Então, aquilo ali ela vai levar pro resto da vida. Vai levar para o resto da Tem vida. a outra fase que você pega, que a gente também pega os alunos já do segundo grau, Aham. que eles estão com aquela visão de o que eu vou fazer da minha vida. E às vezes até eles são inseridos dentro de uma família do agro, mas eles estão olhando só para ver alguma profissão que não está dentro da propriedade. E quando eles chegam num dia de campo do algodão, eu falo isso porque aquele dia eu me emocionei muito. Os jovens começam a ver a tecnologia, drones, automatização, e aí os olhos deles brilham, porque, bom, e aí no dia de campo, um aluno saiu e disse, tia, eu estou tão feliz porque eu vou poder ajudar o meu pai, porque eu odiava ir na fazenda. Eu não gosto de colher, eu não gosto de ir lá acompanhar o plantio, mas agora eu sei que eu posso ajudar com ele. Eu adoro isso aqui de drones, de automatização, então eu sei como que eu posso ficar dentro. Olha só que lindo. Então ele, com certeza, ele já abriu a visão dele, e ele vai seguir o caminho do agro, de cuidar o que é dele, a sucessão, a sustentabilidade, que a gente fala de uma forma, e ele vai dar sequência àquilo, escolher uma profissão que mantenha ele nesse sistema. Então, o papel nosso, que muitas vezes as pessoas falam, só estão lá, né? No dia de campo, levando as crianças e tal, e quando você vê... Fala um pouquinho mais perto. Pode chegar um pouquinho mais perto. Ah, tá. E quando você vê, você chegou em algo mais humano, sabe? De Uhum. tocar, de abrir o coração de É uma- muito mais do que só Sim. mostrar, né? Assim, Exatamente. até para quem está dentro do agro, para mostrar a importância. Isso. Porque as pessoas precisam entender que não é só o que está produzindo, tem todo algo por trás, inclusive a economia. Uhum. Né? Vocês podem explicar para a gente, vocês que já estão por dentro, como que o agro influencia na economia das cidades, da economia, na verdade, do mundo. Pode? Não, a gente, tranquilo. Né? Porque quando vocês empolgam, vocês É. colocam para as câmeras. Ah, então tá. Ah. Entendi. Então tá. Eu não estou falando para a câmera. Olha uma. Eu não tenho que uma olhar câmera- o- Não precisa olhar para cá, mas não fica tão virada para a câmera, senão vocês ficam. Mas A hora que você Não for é aquela falar, minha cara? isso. A sua é lá. Você pode responder para mim, mas um pouquinho mais virada para lá. entendi. Aí. Então, Não, tem que não, voltar? eu- Volta Não. a sua pergunta. Ficou Não. ruim? Não, porque daí depois Você ele gravou corta, pra o gravado é bom por isso. Não. Você quer de economia? Tá. Para vocês explicarem pra gente como que funciona, como que impacta, o agro impacta na economia. E por isso que as pessoas precisam entender a importância do agro. Porque ele tem impacto direto, principalmente aqui no nosso estado, ele tem um impacto direto na economia. Então, eu quero que vocês trazem para nós aqui esse olhar de vocês, dentro já desse movimento, o olhar de vocês para como atinge diretamente a economia do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo. Eu acho assim, na minha visão, né? O agronegócio não é só soja, arroz, o milho, o boi, o tomate, a batata. O agronegócio, ele é realmente essa cadeia. Ele começa lá atrás. E não começa no feijão, não começa no arroz, não começa no soja. Ele vai começar que você precisa produzir. Como que você produz? Você precisa ter a terra, você precisa ter insumo, você precisa ter defensivo, você precisa ter gente trabalhando. Então, tem toda essa cadeia que vai impulsionando. Até chegar lá no mercado, empacotadinho, bonitinho, o arroz para você. Como que ele chega? Ele saiu lá de trás. Como que foi para plantar? Então, para mim, na minha visão, esse impacto, o agronegócio é isso, é essa cadeia toda, essa evolução toda. E ele impacta na economia dessa forma.
desde o emprego para todo mundo. A minha família trabalha lá produzindo, tá todo mundo empregado. Eu emprego outras famílias que vão gastar onde? Na cidade, que moram lá, que os filhos estudam. Então, acaba tudo gerando. É uma empresa. Antigamente a gente olhava a fazenda, até eu falo antigamente porque eu tinha uma visão que eu falava assim: é uma fazenda, né? Hoje eu vejo, é uma propriedade rural, é uma empresa. É uma empresa que gera economia, que gera lucro, que contrata pessoas. E isso tudo acaba impactando aonde? Na cidade. Por isso que nós temos essa nossa conexão campo e cidade. A gente não tem como desconectar. Eu não sei qual foi o momento no mundo em que alguém fala assim: o pessoal do campo é do campo, o pessoal da cidade é da cidade. Porque não desconecta. Desde que o mundo é mundo, a gente come aqui o que planta lá. E a gente só planta lá porque vende aqui. Então, a conexão é essa, no meu ver, né? A economia gira em torno disso, né? É realmente uma cadeia aqui, ó. Infelizmente, algumas pessoas realmente têm querer essa distorção, querer separar, mas se você for analisar a fundo, como você mesmo explicou, tudo, a nossa alimentação toda vem do campo. Toda vem do campo. A vestimenta, Investimento, Então, tudo. nós temos na Produtos, até os matéria-prima, produtos que a gente usa. Maquiagem. aqui na nossa mesa, os produtos que vêm da onde a gente vai ver que a maioria vem da origem do agro, né? Então, é assim, a percepção, que nem a Ebi falou agora, o campo nunca vai estar desconectado da cidade, porque independente do que é produzido, além de você estar gerando o produto, estar gerando a economia, o mercado nacional vai para exportação. Hoje o agro brasileiro ele é considerado um agro de grande peso a nível nacional e a nível internacional, assim como também você não somente está trabalhando com a produção do produto, você está trabalhando com pessoas e você começa a ter uma diversidade de profissionais liberais inseridos dentro da cadeia, que também você está acrescentando e movimentando a economia do município, porque você está trabalhando com profissionais de diferentes áreas que eles estão gerando produtos ou serviços. E aí você entra na agroindústria também. Então, como que não, ele não, né? Hoje em dia é considerado, né, Tati? Sim. Acho que 25% ou mais, a última vez que eu dei uma olhada nas pesquisas ali das fontes de informação, vem do PIB, 25% do PIB do agronegócio. brasileiro, entende? Então, eu acho que isso aí é importante, não ficar sufocada no produto, né? Uma das coisas que eu quero perguntar para vocês é sobre quando a gente fala, né, sobre a preservação do meio ambiente, como que vocês trabalham isso dentro do projeto? Sim, como a gente tem mais, além desses dois que elas falaram, dia de campo e o circuito agroligado, nós também temos o capacitar para transformar e o de onde vem. Nesse capacitar para transformar tem palestras, né? Então a gente, com esse intuito, a gente ensina, a gente dá as palestras para as pessoas entenderem também essa parte do meio ambiente, né? De como que a pessoa faz, o porquê que ela faz, porque não é só para hoje, não é só para mim hoje. Eu tenho que ver isso para o meu filho, para a minha geração futura. O que que eu quero com esse meio ambiente? Será que é só a gente cuidar da terra hoje? Né? Não, a gente tem que cuidar também de quem está cuidando da terra. Então, assim, tudo isso a gente faz nos nossos projetos. E, assim, todo mundo fala, nossa, o capacitar para transformar é só para mulheres. Mas a mulher fala para outra mulher, que a mulher vai conversando com outra e vai se expandindo. Então, assim, eu acredito muito no que a gente faz, né? E no que a gente está ainda a fazer. Vocês acham que no mundo ainda do agro tem essa certa resistência em preservação do meio ambiente? Algumas fazendas, algumas coisas, ou Não. hoje não Não. existe isso? Porque quem planta, cuida. Não adianta. Quem planta, cuida. Em todos os sentidos. Porque você não vai tirar da sua terra, porque por mais, Elisânia, que você vai, tipo assim, cai porque agora, né, a gente tem as marmitas, né, como o almoço deles tem que ir na marmita. Cada um tem o seu saquinho para levar o seu lixo. Então, você imagina o tanto de marmita que tá jogando lá na produção. Então, assim, se você não se preocupa com o seu dia a dia ali, quem que vai se preocupar?
Então, assim, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Então, assim, a gente se preocupa a fazer. Todos os produtores, eles se preocupam sim com o meio ambiente. A gente cuida, porque a gente gosta de cuidar. Porque tem essas colocações, né? Tipo assim, que desmatou, ó, o tanto que desmatou para fazer pasto, ó, o tanto que desmatou. E é justamente essa falta de entendimento, de entender como que funciona todo esse processo do cuidado do meio ambiente, né? Eu tenho essa área que é para plantação, mas eu tenho essa área que é de preservação, porque as pessoas só querem olhar para falar mal, né? Então, Sim. assim, é mais fácil olhar para a área que foi desmatada. E na verdade- Eu penso assim, o que comunica para fora é isso. Aí eu vou lá, a gente vê um pasto lá com gado. Nossa, e o quanto de árvore que caiu ali, que teve que desmatar. Não, não é isso. Quando o produtor rural tem a propriedade dele, ele tem a porcentagem que ele pode usar da propriedade dele. E a tal porcentagem tem que ser preservada. Não tem para onde ele correr. Hoje nós temos um Código Florestal e Ambiental que é um dos mais rigorosos do mundo. Do mundo. Então não adianta a gente falar, mas lá no exterior eles estão falando. Eu nem sei por que estão falando, porque na verdade, assim. E não segue a risca aquilo ali para você ver, sua área embargada, você leva multa. Tem uma série de sanções que o produtor rural acaba sofrendo quando ele sai fora da lei, digamos assim, né? E assim, quando você vê também, que eu falo, a gente vê muito desmatou a Amazônia, sempre Amazônia, 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 Amazônia. Nós aqui no Mato Grosso, nós temos 4 biomas. E lá tem uma pontinha da Amazônia. Nós não somos o culpado disso. E a Amazônia, efetivamente, ela é um bioma que tem um monte de propriedade rural, realmente. Só que cada um tem a sua porcentagem que ele pode retirar. Isso é autorizado, ninguém vai lá e derruba porque quer derrubar. Se eu quiser, eu estou passando aqui, tem a minha propriedade, aqui eu colho. Tem um biquinho aqui, ó, da minha área. Se eu quiser tirar esse biquinho, para a hora que eu for colher, passar reto, eu preciso pedir autorização. Hoje em dia, por exemplo, e o que a gente faz nos nossos projetos, e leva isso para o pessoal da cidade, para os alunos, para os professores também entenderem, que quando a gente fala em preservação do meio ambiente, nenhum agricultor, hoje em dia, quem não produz seguindo essas normas, porque existem normas, leis, ele não vai se sustentar no sistema, ele vai cair fora. Então, existem leis e você tem que seguir. Ninguém quer produzir alimentos de uma forma que amanhã ele tenha que parar porque não seguiu. Entende? Então, a gente leva esse conhecimento para os alunos, né? E mostrar para eles que para preservar o meio ambiente, você sim tem que cuidar do solo, fazendo práticas. Vai aplicar o famoso que todo mundo fala, agrotóxico. É agrotóxico desde que você não saiba usar. Ele vai ficar tóxico mesmo. Se você ingerir uma aspirina, a dosagem 10 vezes mais do normal, vai ser tóxico para você. Se você utilizar um defensivo agrícola, que é o nome que a gente dá para cuidar da planta, de uma forma inadequada, ele vai ser tóxico, tanto para o meio ambiente como para as pessoas que estão manuseando. Então, quando você mostra que a gente produz com ciência, com tecnologia e com sustentabilidade, muda. E é isso que a gente leva para eles nas escolas e nos dias de campo. Eles veem que nenhum agricultor ele quer acabar com a terra dele para que o amanhã ele não esteja produzindo. Não, e até com o bolso, né? É, Porque exatamente. assim, se eu tenho uma dosagem certa para o defensivo, se eu tenho tanto para plantar, se eu colocar mais, eu paguei a mais, minha plantação vai morrer. Então, assim, gente, é o que a Tati acabou de falar, o produtor, de forma nenhuma, primeiro que aquilo ali é o negócio dele. É de onde ele tira o sustento, É de onde- né? Como que ele vai perder? Você tem isso daqui, é o teu negócio. Você vai botar fogo nisso aqui? Não tem como. Você vai deixar o ar estragar, a cortina cair? Não, é o teu negócio. E assim é o produtor rural. Ele sempre está procurando uma coisa para melhorar, uma coisa para organizar. Hoje em dia, você não consegue nem financiamento em banco, o produtor, se ele não tiver em conformidade com todas Todas as normas. as normas. E assim, o mercado ele ficou mais exigente. Ele não quer consumir qualquer produto.
E aí onde entrou a inovação da rastreabilidade. Então, hoje você está vestindo essa calça jeans, ou a gente pode saber se tem empresa, CIA, outras marcas de roupas que elas têm o código, no QR Code, você entra lá e fala, produzido, esse algodão produzido em Rondonópolis, na Todos fazenda, os dados, né? na fazenda Itaquerê, produção, talhão tal. É rastreabilidade. Assim como também em outras culturas tem as instituições do agro, a ProSoja, a Brapa, A a Crimate, todas elas foram dando esse suporte ao agricultor e criando esses meios e essas normas e normativas para que o sistema se mantenha produtivo durante muitos anos. Então, hoje em dia, não é qualquer um que produz, não. Essa questão de amadorismo já foi, Já foi. né? Hoje, ou você está, que nem, é uma empresa do agro. Se você não está dentro, o próprio sistema te elimina. Não é que você vai cair fora. Porque antigamente falava assim, se você não estudar, você vai para a roça. É. Hoje não. Hoje não. Se você não estudar, você não vai pra- Nem pra roça você vai, não é verdade, pra é roça. isso. E dentro disso entra a questão da tecnologia, né? Que hoje o agro, acho que uma das maiores tecnologias hoje está dentro do agro. Sim. E dentro dessa tecnologia, isso ajuda também nessa parte que vocês trabalham, dessas conscientizações? Sim, porque assim, o intuito do produtor é pequenas áreas e melhor produção. Então, o que melhor a não ser a tecnologia, né? Então, hoje a gente tem tecnologia em todos os aspectos, desde pessoas até o maquinário, né? Então, assim, no defensivo agrícola, hoje a gente tem o pulverizador, a gente tem o avião e nós temos o drone agrícola. Então, assim, a tecnologia para o agro a cada dia está aumentando. Eu falo até as sementes, né? Até as sementes, o Até as tratamento de sementes, sementes. porque eu tava vendo uma matéria esses dias sobre o trigo. A Embrapa está produzindo a tecnologia do trigo para que ele aguente mais tempo Isso. a crise hídrica, Uhum. né? Então, assim, até as sementes você vê milho. Ah, o fulano vende o milho é desse, o outro daquela marca. Ah, mas a minha tecnologia é melhor que a sua. E eles sempre usam São essa as palavra, tecnologia. nanotecnologias. São micropartículas, né? Que a gente vê que eles a cada vez mais estão evoluindo nas tecnologias. Então, assim, antes era tecnologia, agora é nanotecnologias. Então, são partículas minúsculas que a gente nem se vê a olho nu, tem tecnologia. E nessa questão, é bom até tocar aqui esse ponto, que a tecnologia, como a Tati falou agora, na utilização do maquinário nas operações agrícolas, isso também diminui muito o impacto no meio ambiente, porque você aplica a dosagem certa, no lugar certo, já não entende? Então, isso também, e aí vai diversificando. Hoje nós temos a tecnologia artificial, que está ajudando muito em tudo no agro, né? E até as pessoas falam, mas e aí, os profissionais do agro vão ficar fora? Não, eles que têm que estar atualizados, Adaptar, né? Vamos se adaptar. adaptar para estar trabalhando dentro dessa tecnologia e agregar valor ao sistema, né? Nós fomos numa feira lá em Sinop, acho que um mês atrás, né, Carol? Sim. Tati também estava lá. E aí, então, fez o circuito com os alunos, com os acadêmicos. Nós fomos levar as meninas do núcleo de Sinop. Gente, a hora que nós paramos lá no drone, e o drone, antigamente era um drone, agora é um drone. Um drone. Um super drone. Eu acho que se eu pegar um controle daquele, eu não ergo nem, não sei para que lado que eu vou. Essa meninada, eles pegam, Uma é um joystick. facilidade, né? É um joystick, eles vêm do videogame, né? Eles pegam numa facilidade e aprendem, aquilo ali brilha os olhos deles. E é uma tecnologia assim que você olha e fala assim, gente, Não existe Nunca desperdício, imaginei, por né? exemplo, né? Não existe Uhum. desperdício. Até fizeram uma simulação no momento, né? Com água, lógico, né? E aí e assim, a gota cai naquele lugar que está sendo direcionado a quantidade certa. E muitos ficaram loucos ao ver isso. Porque tá lá, tinha um papel onde ele coloria certinho, né? Então, eles vão vendo, e é isso. Então, inclusive, hoje, também, quando a gente está como nos projetos agro ligados nas escolas, existem feiras de ciências
que eles estão mostrando e desenvolvendo isso, os projetos dentro do agro. Isso é muito legal, porque a gente, na verdade, conscientiza de uma forma vivencial, sabe? Não só falando, porque eles vivem aquilo. Então, uma vez que você viveu uma experiência, Não esquece. ninguém vai vir falar para você, Elisama, isso aqui é assim, você... Não, Você presenciou aquilo, você eu teve vivi provas isso daquilo aqui, ali. entende? E como que vocês veem, assim, levar para a escola, isso é muito bom, mas como que a gente pode aumentar e combater essas desinformações do agro? Eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a contar a nossa história, o que a gente vive, com essa autenticidade, você está falando de algo real. Você não está falando algo que te diz. Então, o movimento Agroligadas, por sermos mulheres, a gente tem essa sensibilidade e essa percepção. Então, a gente tem essa comunicação passiva, positiva, de falar, né? Se alguém vai vir e dizer para mim, não, aqui vocês estão fazendo isso, que é o contrário, feio, a gente conversa com a pessoa de uma forma empática, mostrar para ela que não é a realidade. Mas jamais a gente entra tem que bater de frente, né? Não No faz embate. parte, não está dentro do nosso jeito de comunicar, né? A gente comunica isso inconscientemente, às vezes as pessoas não vão entender, mas em cada projeto que a gente vai realizando nos 17 núcleos em que estamos inseridas, nos 5 estados do Brasil, em cada projeto, cada mulher está fazendo isso de a pouquinho. Então, é o trabalho de formiguinha. E a gente vai fazendo, mudando esse olhar. Aí falando, não, aqui é fake, aqui é real. Trazendo Isso. através das redes sociais, Sim. através dos meios de comunicação, trazendo essa informação, né, aos poucos. Hoje nós temos um programa de rádio também. Aham. Nós fazemos toda terça-feira na CBN. Então, nesse programa, todo mês é feito sobre o que nós vamos falar. E aí a desinformação também a gente comunica ali. Porque leva profissionais para falar sobre o que está acontecendo no momento. Às vezes tem alguma pauta importante, aquele mês a gente leva vários profissionais de áreas diferentes para falar sobre aquilo. E é uma forma da gente estar desmistificando também, né? Essa desinformação que está fora do agro, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você falou lá no início sobre a questão do nome Agroligadas e da logo. Vocês têm aí uma florzinha de várias cores. Explica pra gente, então, o porquê que é essas várias cores, por que são 5 pétalas, o porquê que é uma flor. É uma flor porque somos mulheres, pela sensibilidade, por sermos mulheres. Nós temos 5 pétalas porque na época cada pétala era uma diretora, como éramos em 13, cada pétala um grupinho cuidava. Então tinha institucional, educacional, a da comunicação. E por que de cada cor? Porque nós somos múltiplas, nós somos diversas. Ali tinha a agrônoma, jornalista, dentro que a gente tinha também uma diretora que era jornalista na época. Tem a produtora rural, então é para mostrar essa multiplicidade das mulheres. Por isso que era uma de cada cor. E no meio da flor você percebeu que tem a conexão das linhas pétalas, né? a conexão. Essa é a ponte que nós estamos realmente. É a conexão. Essa conexão entre o campo e a cidade, essa conexão entre você e eu, somos mulheres, a gente pode não concordar com algumas coisas, mas a gente respeita, aceita, e é isso que nos uniu. É ali que a gente foi construindo, através dessa logo com propósito, a gente foi construindo o pertencimento, né? Eu me sinto pertencente a esse movimento. Por quê? Porque eu faço parte, eu estou construindo junto com outras mulheres. Estamos agregando valor com nossas habilidades e talentos, criando coisas novas para algo maior, que é a sociedade, que é o futuro do agro, entende? E cada um à sua forma. Achei interessantíssimo essa questão de falar assim, não é só para mulheres do agro, não é só para mulher do produtor rural, não é só para quem está ali diretamente. Porque, na verdade, se for olhar, todos nós Sim. estamos diretamente ligadas, né? Mas o jornalismo
Nós temos uma jornalista aqui nos bastidores também, um abraço para ela. O jornalismo leva as informações. Então, a jornalista ela vai levar uma informação, a outra, a advogada, vai num grupo de advogadas, e a gente sempre está ali conversando, e chega as informações aqui, você escutou, se você já tem esse conhecimento, você já fala, opa, a coisa não é assim. Vou te apresentar esse grupo aqui, mas é justamente essa questão, assim, de juntar todas nós e cada uma fazer o seu papel, cada uma fazer ali a sua parte, vocês fazendo esses projetos maravilhosos, são projetos lindos. Agora vai ter um núcleo aqui em Rondonópolis também, né? Em breve aí tá a informação, esse núcleo aqui de Rondonópolis. Isso, estamos aí com as mulheres que se tocaram com o nosso propósito, mulheres que querem também colocar a mão na massa, a botina na terra e fazer aqui, criar o núcleo de Rondonópolis. Nós estamos já organizando o primeiro evento delas, logo, logo vocês terão o convite delas para vocês, e mais um núcleo nesse Mato Grosso maravilhoso dentro que temos, né? E nesse processo de 8 anos do movimento Agroligadas, cada uma de nós mulheres foi se tornando também uma líder mais representativa, né, com uma voz mais ativa, né, e muitas vezes vão falar, mas o que vocês encontram em fazer parte de um grupo assim? É um ecossistema que a gente foi criando e de conexão entre todas nós, onde a gente cresce cada dia, em cada conversa, em ouvir o desafio da Eve, os problemas, a história que a Tati trouxe. Então, como é uma diversidade de mulheres, é um enriquecimento de conteúdo grandioso, porque ele é real, você está ouvindo histórias de mulheres, e cada uma acredita naquilo que faz. Então, a gente acaba se tornando uma líder com uma visão ampla, não só aqui, sabe? Então, se você, por algum acaso que está ouvindo aqui a gente, se tocou, você é mulher do agro, e você às vezes está se sentindo perdida, sozinha, venha se juntar com a gente, venha fazer parte, venha conhecer o movimento Agroligadas, que é um movimento de mulheres com o propósito de levar o agro que a gente vive para a comunidade. E é o agro no geral, né? A gente falou muito assim de plantação, mas a pecuária também acaba entrando. Então, assim, é o agro, esse universo todo de que você quiser participar, eu falar para você, faz um convite, mas deixa aí pra gente uma reflexão, uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está nos assistindo e para trazer mais para esse projeto. Deixa uma mensagem aí para as nossas telespectadoras. Bom, a mensagem que eu deixo para você, mulher, né, como líder da tua vida pessoal, né, como líder do teu negócio, sozinhas a gente avança, mas quando você está conectada com um grupo de mulheres que tem a mesma direção, com um propósito, quando você segura a mão de uma da outra, esse crescimento é assim, um efeito mola, né? Então venha, não fique sozinha, se junte, independente, pode até ser com outro movimento, mas junte-se a outras mulheres, que o impacto, a transformação que você vai promover nesse teu meio ambiente é grandiosa, é grandiosa. Isso aí são propósitos, né? Eu falo assim, de tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter esse propósito. E cada uma ali no seu propósito, cada uma buscando ali quem tá perto aqui, a gente vai fazendo esse trabalho. E, ó, um projeto que nasceu aqui em Campo Verde, Cuiabá, hoje já está em outros estados. Eu quero parabenizar vocês por esse trabalho. É um trabalho muito lindo que eu já acompanho há algum tempo. Agora, conversando com vocês, a gente vai saber um pouquinho mais. Agora, estando aqui em Rondonópolis, com certeza a gente vai estar envolvido nisso também. Já vou conversar aqui como é que eu faço para participar. Já tô querendo aí um conjunto. Gente, elas estão todas trabalhando no conjuntinho, com a logo. Achei maravilhoso isso. Parabéns, menina. Obrigada. Muito obrigada. Que a gente possa se encontrar outras vezes, trazer outras mulheres, outras representantes e crescer ainda mais esse movimento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até fora do país, levar esse projeto tão lindo que nasceu de uma dor que nós, como mulheres, como mães, conseguimos sentir e ampliar para todo esse universo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a Obrigada. você pelo convite, Elisa. É isso aí, gente, ó.
Beijo pra vocês. Semana que vem nós vamos falar de um negócio diferente. Vamos acabar entrando aí, continuar nesse mundo aí, né? Nós vamos falar com a Jaqueline, que ela tem uma farmácia de manipulação para medicamentos veterinários. Diferente, né? E outra coisa que ela faz também, ela tem um laboratório que se você quer criar um produto com a sua própria marca, ela vai cuidar disso para você. Então é interessantíssimo você participar do nosso podcast na semana que vem, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.